A senhorita acredita que as pessoas aproveitam da mãe, porque não é homem, para achar que vai fazer o que quer? Ah, sim. Bom, eu tenho 44 anos, tá? Quando eu comecei na religião, eu tinha 23. Vocês imaginam eu dentro de uma umbanda, né? Que eu comecei, apesar de eu ter começado na quimbanda, a minha preparação, tá? Espiritual. Depois disso, eu frequentei a casa e eu me tornei uma dirigente de umbanda muito nova. Eu tinha 25 anos, eu estava tocando uma umbanda que na época que eu comecei, minha umbanda tinha 50 médiums. Quando eu comecei, minha assistência estava mais de 150 pessoas. Então você imagina. Sim, lá no Cavalari. Você imagina eu tocando uma umbanda com uma carinha de menina, né? Com aquele monte de gente perto de mim, o tanto que eu não teria que ser brava. Então, tanto que quem me conhece fala que eu sou muito brava. Tem algumas pessoas que me chamam de sargentona, porque eu tive que impor, tipo, me respeite, não é porque eu sou novinha que eu não sei o que eu tô fazendo, ou se eu falar, você não tem que me ouvir, né? Então, desde muito nova eu aprendi muito, eu busquei muito, né? Tanto conhecer, saber e entender a religião. Aprendi com os mestres, com as entidades mesmo. Eu tenho mentores maravilhosos que me levaram nessa caminhada, mas sim, tem alguns que acham que podem abusar um pouquinho mais da mulher. Até gostei de falar sobre os mestres. Quem foi as pessoas, os seres encarnados que te ajudaram no início do seu trabalho espiritual? É família? Teve algum sacerdote específico que te deu uma sustentação? Porque com 23 anos, era só a senhorita que guiava o terreiro sozinha ou tinha outra pessoa para ajudar? Não. Na verdade, eu me relacionei com o finado Odeco Bifá, né, que tocava o terreiro dele, ainda existe, mas hoje ele já não é mais dirigente porque ele é falecido, ali no Cavalari, tá? Então a minha história espiritual veio de lá, tá? A minha base espiritual veio dele. O meu padrinho de umbanda é o padrinho Léo, o caboclo 5 estrelas, né? Eu fui batizada por ele. E a minha história foi essa. Então vamos falar de meus mentores, né? Eu tive o Odeco Bifá, mas as entidades eram meus mentores. Então eu convivi muito tempo com Exu Giramundo, Escudo das Trevas, Capangueiro Tirateima, Pai Serafim, entendeu? Boiadeiro Teia, sabe? Então eu convivi... Nomes que hoje você já nem vê falar mais, né? Exatamente. Então eu convivi com, né, o Caboclo 5 Estrela. Então eu convivi com essas entidades e eu aprendi muito com elas, mas muito. Porque eu falo que hoje também falta nas pessoas um pouco mais de curiosidade, né? E um pouco mais de boa vontade de conviver com as entidades. Eu virava à noite com as entidades. Eu adorava. Se espaço para perguntar. Eu tava do lado, grudada ali, ó. Então eu era cambona, eu era tudo ali, só para poder estar do lado das entidades, porque eu me encantava com cada coisa que eu vivia, né? Então toda a minha formação espiritual veio dessa base. E por isso que eu falo que a quimbanda, que é a única quimbandeira, hoje sou eu, porque eu venho da quimbanda de Exu Giramundo. Eu fui preparada por ele tocava uma quimbanda, e aí eu herdei, eu fui preparada mesmo, batizada, foi feito algumas coisas para que me desse esse acesso a esse mundo de quimbanda. E quando nós falamos muito sobre a quimbanda, falamos um pouco da umbanda, e quando começou a sua história dentro do candomblé? A primeira vez que eu joguei búzio, né, eu escutei assim no jogo de búzio: você tem estrela de sacerdote. Eu fiz assim, ó. Tipo, eu tô aqui pelo menos para poder resolver o meu problema. Eu tô passando necessidade da minha casa. Você me traz mais. Entendeu? Tipo assim, eu tô, né, eu não sei nem o que é isso. Porque eu realmente não conhecia. Apesar da minha família ser, eu não convivia. Como eu disse, eu vim de outras vertentes. A última religião que eu tinha frequentado era evangélica. Então você imagina eu cair dentro de um terreiro, né, de macumba, como é dito, e falar pra mim: ó, você tem uma necessidade espiritual muito grande e você nasceu com uma estrela de sacerdote. Tá, mas e minha vida? Vai andar como? Como que eu faço a minha vida andar? Nossa vida só vai andar quando você se desenvolver. E aí eu fiquei um processo na Umbanda, toquei a Umbanda, né, dele, e assim foi. Só que as cobranças não cessavam, eu continuava com uma cobrança muito grande. E aí eu descobri que eu precisava me iniciar no candomblé. É bem assim, ó, sua vida vai precisar daqui pra frente passar por um outro degrau. Eu não queria, tá? Eu vou ser sincera que eu amava a Umbanda. Isso você não tinha iniciado nem na quimbanda, nem na Umbanda? Não, eu já era da Umbanda. O candomblé veio depois. Entendi. Depois de 6 anos que eu tava na Umbanda e na quimbanda, que veio o candomblé. E eu não queria ser do candomblé. Eu amava a minha Umbanda, eu adorava tocar a minha Umbanda. Então eu falava assim: eu não quero saber desse negócio de candomblé. Já tenho muita responsabilidade. É muito difícil esse negócio, essa linguagem, isso tudo. Eu não quero saber disso não. Mas aí eu não tive como correr, porque quando a gente tem um chamado, né, as águas sempre se encontram e uma hora acontece. E aí eu me encontrei com o meu sacerdote, que na época ele estava cuidando da casa, né, Pai Samba Linda G,
que é da casa de Araújo Mareiro, filho de pai Bobó. E aí a gente conversou e foi quando eu me iniciei dentro do candomblé. Só que eu vou falar assim, eu vou dar uma base para vocês. A Umbanda é linda, maravilhoso, é mágico, a Quimbanda, toda minha vida se baseia ao que eu consegui dentro da Quimbanda, mas Orixá é único. Porque é a única coisa que é sua. Eu costumo dizer assim, as entidades que eu tenho, elas não são minhas. Elas são para cuidar de outras pessoas, né? E o Orixá não, o Orixá é para cuidar de mim, né? O Orixá está aqui para cuidar da minha vida, então é minha mãe. Então a gente tem essa mania de falar dentro do candomblé, minha mãe, meu pai, meu Orixá, porque realmente é nosso. E as coisas se transformaram de uma forma assim muito rápida, e aí eu perdi todo o controle de tudo, porque eles acabaram de tomar conta da minha vida. Olha aí para ver como é interessante. O Orixá é lindo, a energia é minha. Qual que é a visão da senhorita sobre Orixá de Umbanda e Orixá de Candomblé? Sem contar que, quando você fala de Umbanda, a gente não fala de Orixá, a gente fala dos falangeiros de Orixá. A gente fala que existe um caboclo que é responsável por aquela força daquele Orixá ali para fazer aquele trabalho. Muito obrigado. Qual que é a sua visão? Existe alguma semelhança ou não? Gente, fique à vontade. Vamos de novo falar o meu ponto de vista e a forma com que eu toco e faço as coisas, tá? A Umbanda é a única religião verdadeiramente brasileira, tá? O Candomblé foi uma criação dentro do Brasil para cultuar os orixás, tá? É uma religião afro-brasileira. E os orixás, eles são iorubás, eles são lá da África, tá? Então o orixá é da África, eles não têm conexões, a origem deles, a forma de louvar, tanto que são eles orixás dentro do candomblé. Aqui no Brasil nós nem conseguiríamos cultuar todos, de tanto que tem, muitas coisas tem que vir da África, para a gente poder cultuar e ter aquela essência. Na Umbanda, quando se criou a Umbanda dentro do Brasil, quando chegou os escravos para cá, ficaram todos presos no mesmo lugar, como que os negros faziam para poder cultuar, né, os seus orixás? Eles colocavam uma mesinha lá, eles colocavam uma mesinha, jogavam uma toalha branca, né? E eles eram obrigados a se catequizar, eles eram obrigados a viver o catolicismo, porque eles não tinham outra forma. Só que no mesmo período que estava escravizando os negros, também estava escravizando os índios e alguns outros de outros lugares. Então, ali dentro, começou a ter uma união de povos. Tanto que a Umbanda, a palavra Umbanda, ela tem duas origens. Uma origem espiritual, que eu conheço, e a origem mesmo da palavra Umbanda. Alguma coisa assim quer dizer feiticeiro, tá? Essa palavra em Urubá quer dizer Umbanda. Eu acho que é alguma coisa assim, gente, desculpa, tá? Eu não me lembro agora. Só quer dizer feiticeiro. E a palavra Umbanda, dentro da Umbanda, a qual eu tive conhecimento das entidades, quer dizer união de todos os povos. Tá? Então, une todos os povos, uniu todas as bandas. Tá? Ali tem todas as vertentes. Quando estavam todos eles ali escravizados, que eles eram obrigados a viver o catolicismo, porque os brancos exigiam, eles colocavam todas as imagens católicas ali, e embaixo eles colocavam os orixás, para esconder. E aí eles começaram a fazer ligações entre cada orixá e cada imagem que tinha no congá. Então, o congá... E essa ligação era feita através dos otás? Não, era através do que eles entendiam quem era, tá? Porque o otá é a essência do orixá, tá? O otá quer dizer a pedra do coração, tá? O que bate. Aí eles colocavam tipo assim, Ogum, quem que poderia ser Ogum dentro dessas imagens católicas? Ogum, ele é o guerreiro, então vamos colocar ele como São Jorge, né? Oxóssi é o da mata, Oxóssi, vamos colocar ele como São Sebastião. Então eles começaram a fazer e se tornou um sincretismo, tá bom? Então, no meu ponto de vista, gente, dentro da Umbanda não precisaria ter congá, tá? Nós colocamos ainda, infelizmente, pelo preconceito. Porque o povo já fala muito mal da gente. Você imagina se a gente tirar todas aquelas imagens, parar de ajoelhar e rezar Pai Nosso e Ave Maria. E porque as pessoas têm uma certa necessidade de ver pegar. pra quê? E pegar, né? Eles têm que ver. Pra mim acreditar, eu preciso de ver algo. Então se eu não colocar nada aqui, quer dizer que nada existe. Tá? Então, no meu ponto de vista, com um pouco que eu conheci, aprendi com as entidades, então
os orixás da Umbanda é um secretismo. Gente, eu não digo que não existe essa energia, essa força lá dentro, porque eu também louvo, tá? Eu só estou dizendo que não tem nada a ver os orixás de Umbanda com os orixás de Candomblé. Orixás de Candomblé são essências, tá? São forças da natureza, são ventos, são ar, são água. Você não prende, entendeu? Você louva e você capta essa energia e traz para perto de você. Agora, na Umbanda é palpável, é pegável, tá? Porque eles se manifestam como energia viva, eles se manifestam como seres viventes, porque como a Umbanda tem todos os tipos de vertentes, de todos os tipos de povo, ali dentro tem, gente, realmente os guerreiros, né? Ali dentro tem os curandeiros. Então, foram colocando esse sincretismo e ali ficou Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, tá? Com aquela visão de conexão que a gente tem que ter perante a Umbanda. Mas não tem nada a ver, tá? Umbanda, Umbanda, Candomblé, Candomblé. As pessoas falam que quando você incorpora o falangeiro de determinado orixá, é uma incorporação um pouco mais forte. A senhorita acredita que pelo simples fato daquele espírito que está ali naquele momento estar mais próximo ao orixá, ou de repente sua energia mais pura, e se existe uma certa conexão um pouco maior com aquela força de Ogum, ou de Ansan, ou de São Sebastião, ou o que for, ou não? Está muito vinculado ao pensar das pessoas. Está vinculado ao acreditar, porque a Umbanda, cada uma toca da sua maneira, tá? Igual eu falei, não tem uma cartilha, então eu toco da forma que eu me conecto com as minhas entidades. Então, se na minha casa, desde o início, eu tivesse colocado essas energias vivas ali dentro, então teria essa conexão maior. Então, aqueles que fazem, tá? Não tá errado, porque faz, dá certo e eles têm realmente essa conexão, tá? Mas isso vai de casa a casa. Igual na minha casa eu não tenho esses falangeiros, tá? Aqui eu trabalho única e puramente com as entidades de Umbanda. É só eles, então é só Caboclo, Preto Velho, Bigi, Baiano. Então, dentro da Quimbanda não existe orixá, não, dentro do Candomblé existe orixá, e dentro da Umbanda, entre aspas, existe os falangeiros, não propriamente dito, os orixás. Sim, os falangeiros, exatamente. Entendi. Outra coisa que eu gostaria de saber, qual que é a diferença de Exu de Umbanda, Exu de Quimbanda e Exu de Candomblé? Existe alguma diferença ou não? Sim, existe toda a diferença. Fiquem à vontade, pessoal, agora vocês vão entender um pouco. É tão complexo, gente, a gente falar desse assunto, é muito complexo, né? Mas vamos lá. Exu de Quimbanda. Exu de Quimbanda está conectado. Na verdade, deixa eu explicar de uma forma mais simples, tá? Exu, a palavra Exu quer dizer esfera, guardião, início, tá? Então, se eu louvo essa esfera, esse guardião, esse início, em qualquer um dos lugares, ele vai ter a mesma força, no sentido de quê? Daquilo que eu estou buscando, tá? Então, vamos falar da palavra Exu. Então, no Candomblé, Exu, ele é dividido como se ele fosse o meu mensageiro direto, tá? Então, Exu, ele é o mensageiro direto dentro do Candomblé. Como? Por exemplo, Exu Lonan, tá? Que é o Exu do portão, ele é o guardião da minha casa, ele vai cuidar da minha porta, ele vai ver quem entra, ele vai ver quem sai, ele vai me defender e ele sempre vem com Ogum, orixá. Então, são dois orixás guardiões da porta da minha casa, tá? Mas existe outros tipos de Exu. Existe o Exu que vai ser o que vai transportar o ebó, que é o trabalho feito dentro do Candomblé, que é a limpeza. Existe o Exu que está mais próximo e mensageiro direto de Ogum, de Oxum, de Iemanjá, que são os que a gente fala de Bara, são aqueles Exus de conexão com o corpo e com o orixá. Tá? Então o Exu no Candomblé, ele tem N funções. Então o Exu dentro do Candomblé, não igualando, é como se você criasse uma energia de Exu, mais ou menos como você nascesse a energia de um orixá dentro de uma pessoa? É mais ou menos isso? Sim, e até mais forte. É realmente isso, a gente faz nascer, brotar aquela energia. Brota-se uma energia que você coloca o nome de Exu. Isso. E ali você coloca vários segmentos. Vamos colocar, eu quero o Exu para minha defesa. Eu quero Exu para me trazer prosperidade. Tá? Não que todo Exu traga, tá, gente? Mas no Candomblé tem essa divisão mesmo. Eu quero um Exu só para comer a negatividade que bate na minha porta. Agora um Exu só para me trazer dinheiro. Tá? E tem como você, de repente, assentar essa energia em você, um Exu para te trazer dinheiro, um Exu para comer a negatividade, um Exu para te trazer, sei lá, fartura? Sim.
Tem. Dentro de uma casa de candomblé, na verdade, tem que ter, né? Esses Exus. Então você pode acender quanto você quiser. Sim, tem alguns que são muito importantes e é obrigatório. Por exemplo, do Lonan, do portão, não tem como você tocar uma casa de candomblé sem ter um Lonan. Não existe. Ele é a sustentação, a proteção. Ele é a sustentação da porta. Ele é o senhor do caminho. Entendi. Entendeu? Agora o Exu de Umbanda, é como eu falei, o Exu, ele é uma energia mais mundana mesmo, tá, gente? Por mais que seja o Exu de Umbanda, que ele vai falar de Deus, ele vai ter um conhecimento maior de Jesus Cristo, ele vai ser mais calmo muitas vezes, ele vai ser mais caridoso muitas vezes, mas ele é um Exu, tá? Só que ele tá ligado diretamente com a energia da Umbanda. Então ele veio num grau maior evolutivo ao ponto de se desprender ou aceitar não estar conectado com alguma coisa do mundo, tá? Ser mais, perdoar mais, entendeu? Ser mais caridoso. Ele é mais calmo, ele é mais calmo, vamos dizer assim, porque ele entende mais a linguagem da Umbanda, tá? Ele se conecta melhor com a linguagem da Umbanda, tá? Então ele vai ser um Exu mais de caridade mesmo, tá? Tanto que ele não pede muito, né? Então a diferença maior de um Exu de Quimbanda e um Exu de Umbanda seria que o Exu de Quimbanda, ele de certa forma, vamos colocar grosso modo, ele seria mais humano e ele tem aquela necessidade de te ver prosperar e ele vai te auxiliar. É a missão dele. O Exu de Umbanda, ele já tem uma, entre aspas, uma maior evolução, uma maior luz, e ele acredita que para você conseguir aquilo, você tem que galgar certos degraus. Então não há tanta diferença. A única diferença é que o Exu de Quimbanda, ele fala, meu filho, vamos que você vai andando. Você precisa, né? O Exu de Quimbanda fala assim, ó, acorda, faz as coisas acontecer, se movimenta. Estou dando as coisas na sua mão, você não está enxergando? O Exu de Umbanda fala o que para você? Tenha fé. Tenha paciência, as coisas vão dar certo, você está no caminho, entendeu? Então o Exu de Quimbanda e o Exu de Quimbanda tem a troca, tá? Eles têm aquela coisa assim, que se eles te der tudo de graça, você não vai dar valor. Então ele tem a troca. Então, se eu vou te dar isso, eu quero isso. Eu dou um lead de pinga, você me faz um favor. Exatamente. Exu de Quimbanda não gosta de trabalhar de graça. Não existe Não, isso. se você der alguma coisa pra ele, ele vai sentir que ele é obrigado a te devolver. Então ele tem que fazer alguma coisa por você. Então a troca na Quimbanda é muito lógica, é a base, tá? Você deu alguma coisa na Quimbanda, Exu fala assim, epa, chegou alguma coisa aqui, vamos. Não quero te dever nada. Eu não quero te dever nada. Seguindo certos relatos que eu já escutei, quando você chega no Exu de Quimbanda, você dá um uísque para ele toma daquele uísque. Enquanto existe o uísque naquela garrafa, ele está te auxiliando, isso é conversa. Isso é conversa, às vezes. Por quê? O Exu de Quimbanda, ele é muito leal. A outra coisa que eu percebo neles é muito leal. Só que é leal a você até enquanto você é leal a ele. Você deixou de ser leal a ele, eles deixam de ser leal a você. Pisa no meu calo, não. E ele deixa mesmo de ser leal. Então não adianta nada você levar um uísque pra ele, fazer um pedido pra ele, e você sair lá fora e você tá contra aquilo que você conversou com ele. Se você tá falando mal, se você, entendeu? Se você virou as costas pra casa, se você foi ingrato, eles rompem o vínculo com você no mesmo momento. Eles vão te dar algo em troca daquilo. Algo. Não quer dizer que eles vão ficar te dando. Senão fica fácil, né? A pessoa vai dar uma coisa só uma vez, só não precisa voltar nunca mais. Você me deu um uísque, eu vou te dar uma coisa até um pouco melhor para mim não ficar te devendo e cortamos o vínculo. Segue a sua vida, siga a minha. Exatamente. Enquanto você estiver leal a mim, você estiver continuando comigo, me ouvindo, eu vou estar com você. Eu não te abandono. Acho até interessante que a senhorita falou que dentro da Quimbanda não existe nada de graça. Nada. Como vocês entendem da cobrança? Dentro da Quimbanda existe cobrança e dentro da Umbanda pode existir cobrança. Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, vamos lá, gente. Umbanda é caridade, tá? Isso daí eu não vou mudar, tá? Por mais que eu tenha algumas concepções da minha vida, eu vivo isso, mas Umbanda é caridade. Umbanda, só Umbanda, tá? A Umbanda, por que é caridade? Uma, porque eu toco Quimbanda, então eu sei que as pessoas vão pedir trabalho, relacionamento, tá? A vida do mundo delas aqui, vamos dizer assim, elas vão pedir lá na Quimbanda, então elas não vão pedir dentro da Umbanda. Então, se elas não vão pedir essas coisas da Umbanda, por que o espírito de Umbanda vai cobrar alguma coisa delas? Não vai cobrar nada, vai realmente dar, doar, tá? Então vai doar o banho, vai acender uma vela se precisar, vai riscar um ponto, tá? Vai cuidar daquela pessoa, vai limpar ela se tiver necessidade. Então, Umbanda tem que ser mesmo a sua evolução na Terra, é o seu momento de doação, porque você tem que ser grato a Deus por alguma coisa que Deus te deu, tá? Então você está doando seu tempo, você está doando
a sua espiritualidade, a sua entidade está trabalhando em prol daquela pessoa, vai cuidar daquela pessoa, então é a troca do que você já tem de bom na sua vida. Agora, na Quimbanda, não. Porque eu vou pedir realmente o que eu quero pra minha vida. Porque também vocês não vão chegar na Quimbanda e falar assim, eu tô doente, eu preciso que você me cure. Né? Exu vai olhar pra cá e falar assim, vai pra Umbanda. Então, Exu de Quimbanda fala, vai pra Umbanda que o teu negócio é lá na Umbanda. cura não tá ligada a Quimbanda. Não, porque é aquela história, já tem outras entidades pra fazer isso. Entendi. Tá? Então, Quimbanda está ligada com bens materiais. Bens materiais, satisfação pessoal, tá? Realização pessoal. Eles falam bem assim, você tem que ter para você dar, e você tem que ser próspero, senão as pessoas não vão te respeitar. Então eles têm uma visão de que você é o que você tem aqui fora. Então eles entendem que o sacerdote, é assim que fala dentro da Quimbanda, o sacerdote de Quimbanda, ele precisa de uma certa prosperidade, porque se ele não tem aquela prosperidade, filho nenhum vai querer seguir ele, porque ele não tem nem para ele, como que ele vai ajudar os outros? Na verdade não é só por isso, eles mesmos olham e falam assim, se for para poder pegar um aparelho, né? No caso, gente, eu vou falar como é falado aqui em casa, tá? Porque a gente tá fazendo um jogo aberto. Eles chamam a gente de mula e burro, tá? Pra começar. Eles nem chamam, você não tem filhinho, não tem nada. É burro, homem e mula, mulher. Então, eles falam assim, como que eu pego uma mula, né? Que a vida dela tá toda bagunçada. Como que eu sou quem eu sou, sendo que a minha mula tem a vida que ela tem? Tem sentido pra eles? Tem um nome a zelar. Eu tenho, e eles falam que é o nome deles, tá? Eles têm esse negócio também. Você é filho de quem? Do Exu tal. E a sua vida tá desse jeito? Nossa, para eles se sentem desesperados. Então eles têm que dar para que a nossa vida seja exemplo de que aquilo funciona. Entendi. Tá? Então eles cobram da gente atitude e prosperidade mesmo. E eles dão muito caminho, se eu posso. Eu acho até interessante, porque um dia me falaram uma coisa que eu não esqueço. Que você quer conhecer um sacerdote espiritual, você quer conhecer uma casa que tem axé, a primeira coisa, vê se todos os filhos estão trabalhando, vê se ninguém está doente, se a vida de todo mundo está andando. Se a vida de todo mundo está lascada, se o pai de santo não tem nada, aquele ali não tem o axé que precisava de ter. Está correto na sua visão? Correto, está correto. Porque e aquela história, Gustavo, a gente tem que primeiro cuidar da gente para depois cuidar do outro. Tá? Então a base sou eu. Então a minha vida tem que estar boa realmente, porque eu vou oferecer o que eu tenho. Um quebrado vai cuidar do outro mesmo. Não tem como. Não tem como. E sobre o cobrar, gente, aí vamos falar do cobrar, né? Como você fez a pergunta e eu falei um pouco. Bom, aí vai de terreiro para terreiro e vai de sacerdote para sacerdote, vamos dizer assim. Se realmente eu toco só uma umbanda, tá? Dentro da minha casa, um lugar que eu não tenho gasto nenhum. Eu não aprimoro o meu conhecimento, eu não tenho gasto para isso, tá? Eu preciso cobrar? Não. Eu posso viver de fazer a caridade. Mas, aí eu vou falar do meu caso. Eu sou uma pessoa que eu tenho vários cursos voltados a várias coisas dentro da religião. Tá? Eu adoro estudar e eu não tenho problema nenhum com isso. E uma pessoa que ela é iniciada, então, que igual no meu caso eu sou sacerdote, iniciada no candomblé há 16 anos, eu gastei para isso, tá, gente? É igual uma faculdade. Entendeu? A gente vai passando de graduação. Então, eu entro como se fosse o primeiro ano e assim vai indo até eu me tornar a maioridade com 21 anos de santo. Então, até lá eu tenho os meus gastos dentro da religião. Eu invisto em mim mesma, né? E eu vivo única e exclusivamente para a espiritualidade. Como alguns, eu escutei até alguns, eu vi algumas postagens no Facebook falando que para o sacerdote que faz isso, uma vergonha na cara é arrumar um emprego, né? Se a tua missão permite você trabalhar lá fora, é porque eu acho que você não teve um chamado tão grande, às vezes, dentro da espiritualidade, porque eu tentei. Quem me conhece um pouquinho sabe as formas que eu tentei viver fora da espiritualidade ou tentando conciliar. Eu não consigo, tá? Tudo que eu tento fazer lá fora, eles dão um jeito de me puxar pra dentro de novo. Eu tento fazer lá fora, eles dão um jeito de puxar de novo. Porque eles falam que eu tenho que estar aqui à disposição das pessoas. Se for poder eu gastar meu tempo, que eu gasto meu tempo realmente aprendendo, para dessa forma eu poder passar. Então, é como se fosse assim. Um pastor, ele trabalha levando a palavra de Deus, ele recebe por isso. O porquê eu trabalhando dentro da Quimbanda ou dentro da Umbanda, não posso ganhar nada por isso. O pastor vive para passar a palavra. Pastor, o padre. Por que eu não posso? Por que você não pode? Por que só a nossa religião teria que ser na caridade? Por quê? As pessoas entendem que o que Deus te deu de graça, você não pode cobrar. Seria como se os espíritos que já foram espíritos errantes de uma outra encarnação, viesse aqui agora nesse plano terreno para te auxiliar
E nessa auxiliação sua, eles estão evoluindo também. Porque a partir do momento que eles evoluem, eles também vão poder ter o privilégio da reencarnação. Para chegar nessa reencarnação, eles precisam de fazer determinadas coisas boas. E essas coisas boas está ligado a não cobrança de nada. Tudo bem, por isso que existe a Umbanda. A Umbanda é o equilíbrio. Eu topo Umbanda. Na minha Umbanda eu não cobro nada. Até o banho de erva aqui, a gente já faz os banhos de erva e está ali oferecido. As pessoas pegam e levam embora. Então, se tiver, em alguns casos, a pessoa precisa de uma limpeza espiritual, a gente faz. Então a gente tem um equilíbrio. É essa a diferença, a gente precisa ter o equilíbrio. Então, no meu caso, eu dou o equilíbrio. Tá? Só que aí, deixa eu falar uma coisa que, como você falou, a espiritualidade está aqui conduzindo. A gente não tem que fazer um comentário sobre o negócio do cobrar. Gente, antigamente realmente não existia assim, nem tantos terreiros, e o que mais existia eram benzedores, né? Benzedora, benzedor. E eles ficavam ali todos os dias à disposição das pessoas para poder benzer, para poder ajudar, para poder isso e aquilo. Quantos benzedores vocês viram ter um fim de vida bom? Que estavam só doando energia. Pelo menos eu, na minha infância, desde a minha infância até pouco tempo que eu fui em alguns benzedores, até antes de entrar na religião, tá? Porque eu ia benzer. Todos eles eu via com muita dificuldade. Seguindo certos relatos que eu dei uma estudada nisso, quando a gente fala de benzedor, normalmente muitos e muitos benzedores morrem de alguma doença, uma morte bem trágica, bem ruim. Por quê? Porque sempre que um benzedor, por isso que muitos benzedores dos dias atuais, quando eles vão te benzer, sempre é com um galinho de alguma coisa. Porque é como se ele puxasse aquela negatividade para a planta ou para o terço que ele está na mão. E antigamente, por falta de conhecimento e excesso de fé, ele colocava a mão na pessoa, ele puxava toda aquela negatividade. Quando você trabalha dentro da Umbanda, ou dentro da Quimbanda, você ainda tem aquele espírito, ou existe determinados banhos, o banho já te dá uma limpada e o espírito acaba de arrancar aquela negatividade. E o benzedor é mais aquela fé. Então ele absorve aquele acúmulo de negatividade que ele sai puxando de todo mundo, ele fica doente. Sim, e você concorda que precisava ser assim? Não. Não, eu também não concordo. Entendeu? Então eu acho que era um desequilíbrio. Por quê? Porque eles eram médios, eles tinham uma necessidade de estar doando aquele tempo deles para ajudar, só que eles doavam muito e se sugavam, né? Eles iam definhando. Eu conheci alguns com feridas, sabe? Então uma coisa que você olhava, hoje eu tenho esse entendimento, eu falo assim, por que chegava aquilo? Entendeu? Porque era uma forma de doar o seu conhecimento puro e divino. De repente eles não incorporavam, a grosso modo, só que é uma conexão tão sutil que de repente você vai olhar em muitos benzedores, ele tá com a cara parecendo um preto velho aqui, ó. Desculpa. É uma conexão extremamente sutil. Inconscientemente ele tá meio que incorporado ali, é só ele que não tá sabendo. Sim. De filhos, de pais, de filhos, de saravá, meu filho. Acabou. Entendeu, gente? Então é por isso. E outra coisa, também tem um ponto de vista meu, e na verdade eu vejo isso já há algum tempo. Todo mundo precisa de alguém para se cuidar, tá? Então, muitas vezes o cobrar também vem disso, tá? É aquela coisa da transferência, como você falou. Por mais que a gente seja da Umbanda e a gente toque Umbanda, tem uma hora que você precisa de alguém para transmutar a energia que você tá em você, né? Então, são as trocas de energia. Então, alguém que cuida de alguém, que cuida de alguém, que assim vai sendo passado. Uma família. É uma família espiritual, tá? E, gente... ignorância das pessoas falarem de cobrar. Eu só concordo em não cobrar dentro da Umbanda. Porque todas as outras coisas você vai usar material. Você vai ter um gasto para aquilo. E que gasto? Entendeu? Vela, defumação e tudo. Sabe, você vai parar, você vai doar seu tempo, você vai dedicar para aquilo. Então, é ignorância das pessoas acharem que nós, umbandistas, candomblecistas e quimbandeiros no meu caso, temos que ficar ali à livre, né, disposição do ser humano, que muitas vezes vai vir como se aqui fosse um hospital, vai vir buscar a sua cura, curou, tchau. Deixa eu fazer uma pergunta que já está aqui faz um tempo e essa eu não esqueci. Vamos imaginar que a senhorita trabalha aqui hoje com o seu, Tranca-Rua das Almas. Você trabalha com Tranca-Rua das Almas. E você trabalha dentro da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Só que vamos falar de Tranca-Ruas da Quimbanda e na Umbanda. O Tranca-Rua das Almas que te acompanha dentro da Umbanda, que seria o seu eixo de frente. Quando você toca-se a Quimbanda, ele também vai ser o seu eixo de frente? E
Esse mesmo tranca-ruas, dentro da Umbanda, ele trabalha na paz, amor e caridade, e dentro da Quimbanda ele vai poder cobrar? Como que é isso? Você entendeu? Entendi. Olha... Ou muda-se o espírito? Às vezes sim, às vezes não. Aí é complicado responder, porque vai de médio para médio, vai da conexão que você tem com aquela entidade, entendeu? Às vezes na Quimbanda, se esse Exu for muito bonzinho e ele não se encaixa naquela energia, a Quimbanda solta uma outra que se encaixa melhor naquela energia, sabe? Então vai da entidade estar aberta, porque assim, por mais que fala que a Umbanda é um grau de evolução, e é um grau de evolução perante a Quimbanda, tá? É um grau acima, tem alguns Exus que gostam da energia da Quimbanda. Mais densa? Exato. Na minha casa. Entendeu? Então tem alguns que gostam. Então, tipo, ele até aceita trabalhar na Umbanda, porque, tipo assim, eu sou obrigado, mas eu vou dar um jeitinho de chegar lá. Tipo, eu comecei com esse médio aqui porque só tinha isso, mas eu vou dar um jeitinho de chegar lá. Porque eu preciso daquela energia, eu preciso daquela força, porque é mais força pro Exu. Tá? Porque é a energia a qual ele representa, tá? Na conexão dele mesmo. A Umbanda é um grau de evolução quando o Exu já começa a passar por grau de caboclo, né? Então ele já está se desprendendo do mundo material e começa a passar para o mundo espiritual. Então pode acontecer de o Exu que trabalha comigo dentro da Umbanda, se eu for migrar para a Quimbanda, depois, sei lá, de 15 anos de trabalho, ele fala, ó, eu vou ficar com você dentro da Umbanda, só que dentro da Quimbanda não é minha pegada. Exatamente. Mas e se por um acaso esse mesmo Exu falar, não, eu vou com você para a Quimbanda? Dentro da Umbanda ele vai trabalhar pregando a paz, o amor e a caridade, dentro da Quimbanda ele pode cobrar? Não, pode ser que ele fique só na Quimbanda depois que ele conhecer. Pode ser que ele não volte mais para a Umbanda. Geralmente é assim que acontece, tá? Você chama outro aí, dá um outro aí. Não tem um aí que já tá num degrauzinho acima, trabalha com ele, deixa eu aqui, porque eu gostei dessa energia, gostei da forma como que funciona aqui. Muito dificilmente eles vão ficar desse vai e vem, tá? Muito dificilmente, quando você falar de Exu e Pombogira. Então isso não existe? Não conheço eles ficarem na Quimbanda e na Umbanda, não conheço. Não vai ficar com os Não, ou eles vão ficar só no um, ou eles vão ficar só no outro. E vai ser da energia com a eles querem trabalhar mesmo. De repente eles gostam da Umbanda, eles evoluíram pra isso. E eles não vão regredir pra Quimbanda. E de repente eles queriam a Quimbanda e falar, cara, eu não tô pronto agora pra dar esse passo pra cima, entendeu? Exemplo, eu já tô numa evolução que eu posso me tornar um caboclo, um preto velho. Não vou voltar pra trás. E eu acho melhor ser Exu, eu gosto desse trabalho de ser Exu, e eu prefiro ficar aqui nessa energia densa. Exatamente. Sou mais útil. Isso. Não é que eu sou mais burro, não existe isso. Não, a minha utilidade aqui é melhor. Eles são muito inteligentes, né? Eles são muito. Eles fazem aquilo que vai ser bom pra você, mas principalmente melhor pra eles. Então, esses Exus, eles estão ainda ligados naquela pegada. Porra, eu gosto do meu cigarro, eu gosto do meu charuto. Eles estão apegados ao material. Eu gosto disso. Tô pronto pra me desapegar disso, não. Eu gosto disso. Então ele dá uma boa vida pro